Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos juntos agora preparando a reunião Vida e Ministério Cristã da semana 20 a 26 de outubro. Selecionamos algumas partes muito interessantes e tenho certeza de será de benefício para cada um de nós. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos partes importantes da nossa reunião. Como dito inicialmente, estaremos agora fazendo Tesouros da Palavra de Deus, que tem um tema muito importante. Encare seus problemas da maneira correta. Eu estarei fazendo essa parte em virtude de alguns irmãos terem pedido e espero de coração que possa contribuir para a sua preparação. Somente lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva nele e ative o sino para receber as notificações. Deixe o seu like, seu joinha. E se você quiser contribuir e ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro. Eu estarei fazendo essa parte de uma forma simplificada. Obviamente eu não farei ela com 10 minutos, mas eu farei de uma forma que você pode adaptar, colocar da forma que você achar mais interessante. Então, eu vou iniciar essa consideração da seguinte forma. Na grande maioria das vezes, associamos as tribulações que passamos com perda da aprovação de Jeová, ou seja, fizemos alguma coisa de errado que deixou Jeová chateado com a gente. Mas será que é assim mesmo? Veja o que Eclesiastes capítulo 9, o versículo 11, fala a respeito disso. Diz assim: E eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento. Os inteligentes nem sempre têm riquezas. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Esse versículo mostra exatamente o oposto do que pensamos quando passamos por tribulação. Não é Jeová que causa. Não é porque perdemos a sua aprovação ou a sua proteção. O fator determinante disso, tudo se resume no tempo e no imprevisto. Ou seja, Jeová não tem nada a ver com isso. Simplesmente acontece. Pode ser simplesmente por acaso, ou talvez tenhamos procurado, por tomar decisões erradas, acarretando em dificuldades pré-agendadas. Somente isso. E o fato de termos esse conhecimento exato nos ajuda a ter o ponto de vista correto de quem de fato é o culpado, pois jamais será Jeová, embora sendo o nosso Criador. Para entendermos melhor, imagine o construtor de um carro. Ele faz o projeto, fabrica as peças e põe em linha. No entanto, quem compra esse carro é uma pessoa imprudente e, ao dirigir o automóvel, causa um acidente e mata uma pessoa. Será que seria sensato colocarmos a culpa no fabricante do carro? É óbvio que não. O culpado só seria a pessoa em questão, e somente ela iria sofrer as consequências. Essa é uma das causas da dificuldade que nós passamos. No entanto, como já dito, não podemos desconsiderar o imprevisto e o próprio Satanás, que causa 99% de nossas dificuldades. Quando reconhecemos esses detalhes, fica mais fácil encarar as dificuldades da maneira certa. Outro detalhe que pode nos ajudar nessa questão é ser humilde. Mas como assim ser humilde? Bem, a humildade vai nos ajudar a entender que nem sempre será da forma que queremos. Muitas coisas estarão fora do nosso controle. E a humildade vai nos ajudar a entender isso. Foi exatamente isso que Salomão destacou em Eclesiastes capítulo 10, o versículo 7. Vi servos andando a cavalo, mas príncipes andando a pé como servos. Salomão viu algo incomum, fora do que é certo e justo. Pode ser exatamente isso que aconteça conosco em dado momento de nossa vida. Podemos ver coisas que não vamos achar certo, mas que também estará fora do nosso controle resolver. E a humildade vai nos ajudar a aceitar a vida como ela é, e não como achamos que ela deveria ser. E isso será bom para nós, pois não ficaremos demasiadamente chateados quando não observar a justiça sendo feita. Em contrapartida, podemos desde já apreciar aquilo que Jeová nos dá,
mesmo quando estivermos enfrentando dificuldades. Veja o que Salomão diz sobre isso em Eclesiastes capítulo 9, versículos 7 e o 10. Vá, coma o seu alimento com alegria e beba o seu vinho com o coração alegre, pois o verdadeiro Deus já se agradou das suas obras. Tudo o que sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. O desejo do nosso soberano Senhor Jeová é que apreciemos tudo o que Ele faz e nos dá. Ele quer que sejamos felizes, mesmo vivendo num mundo tão turbulento e com tanta injustiça. Então, para que não venhamos ser afetados por essas coisas, devemos apreciar o que Jeová faz por nós, pois esse é o seu desejo. Às vezes, se faz necessário tirar tempo de qualidade com a família ou sozinho para apreciar um lugar bonito, animais, pois ao avistar essas lindas criações, teremos certeza que Jeová quer que, mesmo que venhamos a passar por dificuldades, encaremos os problemas da maneira correta. Então, inicialmente, nós vamos fazer a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Eclesiastes, o capítulo 10, o versículo 12 até o versículo 14, que diz assim: As palavras que saem da boca do sábio trazem favor, mas os lábios do tolo são a sua ruína. Suas primeiras palavras são tolice e as últimas são loucura desastrosa. Mas o tolo continua falando. O homem não sabe o que vai acontecer. Quem pode informá-lo do que virá depois dele? Então a pergunta, de acordo com esses versículos, por que a tagarelice é perigosa? Então eu resumi da seguinte forma: porque a tagarelice pode se tornar uma calúnia. A calúnia, segundo a palavra de Deus, é pecado e na prática dela se torna um crime. Pode até ser preso caso condenado. Então, como cristãos, devemos prestar muita atenção no que falamos, pois as consequências podem ser graves, tanto em sentido espiritual, bem como criminal. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora, como de costume, iremos selecionar alguns versículos da Palavra de Deus e tecer um comentário à base deles. O primeiro selecionado é o capítulo 9, o versículo 3, que diz assim: Isto é algo aflitivo que acontece debaixo do sol, visto que todos têm o mesmo fim, o coração dos humanos está cheio de maldade, e há loucura no seu coração durante a sua vida, e depois eles morrem. Esse versículo me faz pensar na seguinte questão: do que vale maquinar o mal contra o meu irmão? Do que vale ser uma pessoa tola durante a minha vida, enquanto eu poderia ter aproveitado e ter sido uma pessoa boa? Esse versículo me ajudou a entender que preciso usar minha vida com muita sabedoria, aproveitando todos os momentos para fazer o bem, não importa a quem, e tendo como objetivo principal agradar a Jeová. Capítulo 9, versículo 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Eu posso usar esse versículo no ministério, mostrando para os moradores que, de alguma forma, acredita que os mortos continuam a viver e até que têm condições de causar mal a outros. Esse versículo é um afirmativo que os mortos simplesmente deixam de existir, caem no esquecimento. Isso vai ajudar as pessoas a ter um conhecimento exato da verdade. Capítulo 9, versículo 8. Sejam sempre brancas as suas roupas, e não deixe de pôr óleo sobre a sua cabeça. Esse versículo me ajuda a entender a importância de manter a minha vida pura diante da palavra de Deus. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus eu posso conseguir. No entanto, se faz de mim necessário estar sempre untando a minha cabeça, que pode se assemelhar a ter princípios e mandamentos diante de meus olhos, para que assim eu nunca se desvie das suas veredas. Capítulo 9, versículo 9. Desfrute a vida com a sua amada esposa.
todos os dias da sua vida vã, que ele lhe deu debaixo do sol. Sim, todos os seus dias vãos. Que palavras lindas, principalmente para quem é casado ou está pensando em se casar. Pois o casamento é algo que deve ser duradouro até que a morte os separe. Esse versículo nos chama a atenção que sua esposa é única e jamais devemos pensar em deixá-las, pois além de estar sendo contra o arranjo do matrimônio, estaremos desconsiderando essas lindas palavras. Desfrute a vida com sua esposa amada todos os dias. Capítulo 9, versículo 10. Tudo o que a sua mão achar para fazer, faça com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Esse versículo, na verdade, é um choque da realidade. Todos nós iremos um dia morrer. Esse é o fim de todo ser vivo. Por isso, o texto salienta a necessidade de fazer tudo com força, determinação e entusiasmo. Preciso seguir esse conselho em todo momento de minha vida, amando minha família, ajudando o próximo, trabalhando com entusiasmo tanto para Deus, bem como para o meu patrão. Se eu fizer assim, terei aproveitado tudo que pude. Capítulo 9, versículo 11. Porque o tempo imprevisto sobrevém a todos eles. A nossa vida é apenas uma sombra, dura pouco tempo. E quando o imprevisto aparece, aí é que dura menos ainda. Diante dessa realidade ou dessa reflexão, preciso analisar como estou levando a minha vida. Olhar e analisar se preciso fazer alguma mudança necessária para ficar melhor ainda como servo de Deus. Não posso perder tempo, pois na verdade não sei quanto tempo tenho. Sendo assim, preciso agir agora. E você, já parou para pensar o que precisa melhorar? Capítulo 10, versículo 1. Assim como moscas mortas fazem o óleo do perfumista estragar e cheirar mal, assim também uma pequena tolice pesa mais do que a sabedoria e a glória. Esse versículo me ensina que apenas um ato de tolice pode acabar com toda a reputação que eu conquistei com tempo e esforço, me levando a refletir a necessidade de ter muita cautela nos meus atos e em minhas palavras, pois assim como uma mosca estraga um perfume, apenas uma tolice pode acabar com minha vida. Capítulo 10, versículo 8. Quem cava um buraco pode cair nele. Quem derruba um muro de pedras pode ser picado por uma cobra. Esse versículo me ensina a necessidade de não fazer mal para outros ou maquinar maldade, pois todo ato de maldade que pratico pode ter consequências trágicas para mim mesmo. Sendo assim, preciso fazer o bem sem olhar a quem e nunca, jamais ter a tendência de praticar maldade, pois o único que sairá afetado é somente eu. Capítulo 10, versículo 16. Como é desastroso para um país quando o seu rei é uma criança e seus príncipes começam a se banquetear de manhã. Esse versículo serve para toda a área da vida, principalmente os que têm certa responsabilidade na família, no trabalho e até na congregação. Quando ajo com inexperiência, assim como uma criança, os que são liderados por mim acabam sendo negligentes nos seus afazeres. Isso mostra para mim que preciso ser sempre sábio para que possa ajudar a todos a darem o seu melhor. A designação número 4, como já dito, iniciando conversas. Essa parte ela vai ter 3 minutos, será feito como testemunho público. Então comece a conversa com alguém que parece estar triste. Então nós podemos iniciar essa designação da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Oi, bom dia. Estava ali na esquina pregando e observei você chorando. Desculpa a intromissão, mas posso lhe ajudar de alguma forma? Então Ana, ela vai dizer: Obrigada pela atenção, mas imagino que não. Essa semana perdi alguém muito querido e essa dor está me matando. Então Maria, ela diz: Eu sinto muito por sua perda, meus sinceros sentimentos. Então Ana diz obrigada. Maria fala então: Eu me chamo Maria, qual o seu nome? Então Ana se apresenta: Ana. Maria diz:
Realmente, Ana, essa dor que você está sentindo não é nada fácil. E pode ser que demore para passar ou até mesmo nunca passe. No entanto, tem algo que pode, nesses momentos, consolar um pouco o nosso coração. Então Ana ela diz: é mesmo? E o que seria? Então Maria ela diz: posso lhe mostrar um texto da palavra de Deus? Então Ana diz: pode. Então Maria continua: quero ler para você o livro de João 5, 28 e 29. Apenas ouça. Então faz a leitura e depois pergunta: o que achou? Então Ana ela fala: mas será que isso é real? Maria diz: Jesus, quando esteve na terra, ele deu provas que ele é capaz de fazer isso. Provavelmente você já deve ter ouvido em algumas ressurreição que ele fez. E esses milagres mostram na prática o que ele quer fazer no futuro, onde teremos a oportunidade de rever pessoas amadas que perdemos na morte. Gostaria de saber como podemos tentar ter essa oportunidade? Então Ana diz: sim, seria maravilhoso. Então aqui eu finalizo essa primeira designação, mas você pode colocar um final da maneira que você achar mais interessante. Vamos agora fazer a designação número 5, que é também iniciando conversas. Essa parte ela tem 4 minutos e será feito como testemunho informal. Então a pessoa ela fala que está preocupada com a economia. Fale sobre uma das verdades que amamos ensinar no apêndice A da brochura Ame as Pessoas. Então podemos iniciar da seguinte forma. Ana, ela diz: oi, bom dia. Sabe me dizer se essa caixa está rápida? Então Maria diz: bom dia. Sim, ela está bem ágil. Então Ana diz: obrigada. Maria fala: de nada. Vim de manhã, é bom que está vazio. Então Ana disse: só isso que vale a pena mesmo, pois os preços só Jesus. Maria fala: isso é verdade. As coisas estão ficando caras. Ana continua: nem fala. Antes eu vinha com o mesmo valor e enchia o carrinho. Hoje é essa miséria. E o povo ainda fala que está tudo bem, está tudo bom. São tudo uns doidos. Onde será que essa economia vai parar? Então Maria ela fala: olha, às vezes me faço a mesma pergunta. O que me ajuda a ficar um pouco mais tranquila é saber que Deus tem o poder e o desejo de resolver essa questão. Então Ana ela diz: só Ele mesmo para fazer isso, porque se depender de homens, estamos fritas. Mas como Deus faria isso? Então Maria ela fala: posso te responder mostrando na Bíblia. Posso. Então Ana diz: pode. Mas você traz a Bíblia para o mercado? Então Maria diz: não, deixo já baixada no meu telefone. Então Ana diz: ah, tá. Maria fala: veja só o que diz aqui em Isaías 65, do 21 ao 23. Faz a leitura e depois pergunta: o que achou? Então Ana ela diz: olha, achei muito bom para ser verdade. Se realmente for verdade e vai acontecer, por que Deus não resolve logo isso? Maria diz: essa é uma boa pergunta e faz todo sentido. No entanto, para você entender o motivo pelo qual Deus ainda não resolveu, você precisa conhecer o porquê. Assim como no filme. Para você entender o final, você no mínimo tem que ter visto o início. Assim também se dá com a palavra de Deus. Você precisa conhecer a história. Mas aqui não terei tempo de te mostrar e explicar. O que acha de continuarmos essa conversa depois? Então Ana ela diz: pode ser. Gostei do assunto. Anota aí meu contato. Me manda um oi que eu te adiciono aqui. Então Maria diz: vou fazer isso agora. Então aqui a gente finaliza a designação número 5, simples e fácil. Espero que possa ter te auxiliado. Vamos agora passar para a última, que é a designação número 6, fazendo discípulos. Essa parte ela vai ter 5 minutos, será feito no IFF lição 17 e será as partes resumo, revisão e tente o seguinte. Então nós podemos iniciar essa demonstração da seguinte forma. Maria ela diz: muito bem, Ana. Agora vamos considerar o resumo, a revisão e, por último, tente o seguinte. Então, leia, por favor, o resumo. Então, Ana faz a leitura, ou não, você que decide, e depois Maria, ela diz: muito bom.
Então, na verdade, esse resumo mostra exatamente o que consideramos aqui agora. Diante disso, temos 3 perguntas a serem respondidas por você. Quando você for responder, tente responder aquilo que de fato você entendeu, comente o que você conseguiu gravar. Se ficar muito difícil, aí recorremos ao livro, ok? Então Ana diz, ok. Então Maria continua. Então a primeira pergunta é: como podemos imitar o amor de Jesus por Jeová? Então Ana, ela responde: bem, eu aprendi que quando Jesus esteve na terra, ele fez tudo para agradar o seu Pai. Isso me ensina que, assim como Jesus, preciso ser obediente, falar a respeito de Deus e mostrar por meio da minha vida que sirvo a Deus. Então Maria, ela diz, muito bom seu comentário. E citando também João 14:23, ali Jesus disse que quando obedecemos a sua palavra, a palavra de Jesus, Jeová nos amará. Por isso que precisamos sempre seguir os passos de Cristo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Então Ana diz, não, não, só isso mesmo. Então Maria continua. Tá bom. A segunda pergunta. Como podemos imitar o amor de Jesus pelas pessoas? Então Ana ela responde. Podemos fazer algumas coisas que Jesus fazia. Ser bondoso, ajudar o próximo, tratar todos iguais sem distinção, encorajar sempre que possível. Então, na verdade, é colocar em prática tudo que Jesus fez. Maria diz, exato. E quando ele fazia milagres, era por qual motivo? Então Ana ela responde: era porque ele sentia pena. Maria diz: hoje nós não conseguimos fazer milagres, mas podemos também sentir pena. Pensando nisso, o que podemos fazer? Então Ana ela diz: bem, podemos tentar ajudar na prática, auxiliando em alguma necessidade, ajudar financeiramente e no campo, ajudar as pessoas a entender que somente obedecendo a Cristo é que podemos ter uma vida melhor. Então Maria diz: muito bom. A última pergunta: que qualidades de Jesus você mais gostou? Então Ana diz: na verdade eu gostei de todas, mas se for para escolher, eu fico com se importar com as pessoas, pois às vezes é difícil se importar com as pessoas por causa da correria do dia a dia, pois o se importar não é só no ministério, mas com todos e em todas as oportunidades. Então Maria ela diz: você colocou muito bem. Às vezes pensamos que nos importamos só quando vamos ao ministério, mas devemos se importar com todos, parentes, amigos, vizinhos, no trabalho, enfim, em todos os momentos. Pensando ainda nas qualidades de Jesus e passando para o tente o seguinte, qual qualidade de Jesus você escolhe para demonstrar essa semana? E aí? Então Ana diz: olha, vou escolher a mesma que eu falei, se importar com o próximo. Vou ver como posso fazer isso no meu local de trabalho e depois te falo qual foi o resultado. Então Maria diz: tá bom então, vou aguardar o resultado. Aí tem aí outra ideia. Caso tenha outra ideia, anota aí e tenta também colocar em prática. Então Ana diz: deixa comigo. Então aqui a gente finaliza a nossa última designação. Espero que possa ter sido proveitoso para vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.